tá na máquina, tá? Tá de microfone. Fala, turma! JP tá na área com vocês. Um grande prazer em recebê-los para começar mais uma semana com vocês. Reposição química com vocês. Professor JP, mais uma vez, junto ao Instituto Federal Tocantins. Nessa aula de hoje, nós vamos trazer um conteúdo, a princípio, de revisão, tá certo? De revisão sobre distribuição eletrônica, tabela periódica, precisa retomar estes conteúdos e o tempo é bem curtinho para essas aulas. Então, a semana é pouca para poder a gente trabalhar muitos conteúdos. Então, vamos por parte. Paciência. Anote. Qualquer dúvida, abre o microfone aí para mim. Tá beleza? Ou então, você escreva no chat aí que eu respondo para vocês. Tranquilo, pessoal? Então, ó, boa aula para vocês aí. Participem, anotem, né? Venham aprender um pouquinho aqui de química com o seu amigo professor, para poder a gente se interagir. E hoje, como eu falei, vai ter festa de aniversário, hein? Hoje vai ter festa de aniversário. Só que a festa de aniversário... hoje, ó, que beleza, né? Hoje é trabalhar a geometria das moléculas. Aí, para isso, e aí é só a gente entrando. E aí a aula vai ser didática, interativa, porque eu vou trabalhar com essas melhor, tá? Como que as moléculas, elas se formam? Essas moléculas. O porquê desse rearranjo dos átomos dia a dia. Moléculas essas que podem ter 2 átomos e, diante de 2 átomos, ter um punhado, milhões de moléculas. Vamos dizer assim para vocês. Então, eu estou com esses balões aqui para poder mostrar para vocês que nós vamos hoje trabalhar com o professor JP de Química. Olha só. Geometria das moléculas. Hoje tem geometria das moléculas. Tá bem? Então, nós vamos trabalhar usando bexigas de uma maneira bem simples para que você entenda de lá. Bacana? Tranquilo? Então, vamos começar a ler um pouquinho a respeito da geometria das moléculas. Olha aqui, ó. Determinação da geometria. Quando fala em geometria, você vai lembrar de quê? Medidas. Medidas relacionadas com as figuras geométricas. Altura, área, volume, perímetro, não é isso? Então, dentro da química, tem essa parte aí de cálculos também, que você vai vir aprender aqui como montar e determinar o ângulo entre as ligações presas a um átomo central. Beleza? Então, veja só. Determinar a geometria das moléculas. Pessoal, se é molecular, não pode ser o quê? Iônica. Se é molecular, não pode ser iônica. Por que não pode ser iônica, JP? Porque quando se fala em moléculas, eu tenho que ter não metais. Eu não posso ter a presença de um metal em uma molécula. E se tiver, JP, como que eu leio? Como que eu escrevo? Íon, tracinho, fórmula. Íon, fórmula. Por quê? Íon é o cátion e é o ânion. Cátion, carga positiva. Ânion, carga negativa. E fórmula porque tem os íons presentes no composto. Aí eu digo íon, fórmula. Mas quando eu estou apresentando para vocês a geometria das moléculas, as ligações têm que ser o quê? Molecular. Ligações covalentes. Ligações moleculares. Que vão envolver átomos da tabela periódica, né? Os elementos da tabela periódica que não são metais. E quem são eles? O hidrogênio,
ele está lá na família dos metais alcalinos, mas ele não é metal. Ele está saindo ultimamente nas tabelas, indo para a família dos... Alô, Gênios. Alô, JP. Alô, Wallace. Alô, professor Ageu. Alô, professor Roberto. Alô, Francisco. Sabe o quê? Gênios. Alô, gênios. Brincando aí com os colegas profissionais da área. Tá bem? Então, família 7A. Por quê? São os halogênios. Flamengo, clube brasileiro invencível no ataque. Certo? Aí, para quem não é flamenguista, Flamengo, clube brasileiro inútil no ataque. Porque aí você fica do outro lado pensando também. Então, são os elementos da família 7A, os elementos da 6A. Quem é da 6A? Os seios têm pontas. Então, você pensa de lá oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e o polônio. Os 7 policiais, né? E os outros são da família 5A. Não posso assistir suruba de bicha. Então, quando você pega essa série aí da família 5A, eles não são metais. Então, não posso assistir sábado aula de biologia. Grava esses elementos aí. E o da família 4A? Comer siri gelado, sempre a gente familiarizar com os elementos não metálicos. E eles irão se ligando que nós temos hoje, sabe? Dentro de vários grupos, ácidos, ésteres, aminas, amidas, aminoácidos, proteínas, né? Como álcool, açúcar, né? A parte de cosmético, a parte de detergentes, em elas compostas, né? Compostas e também complexas, para poder a gente conseguir entender essa contextualização desses compostos. Beleza, pessoal? Então, elementos não metálicos e o hidrogênio, eles têm que se ligar e pedir permissão para os gases nobres. Quem é o gás nobre? Os gases nobres. Família 8A. Hélio, Negão, armou o crau na checa da Ronalda. Herói nenhum arrancou a criptônia do xerife Ronaldão. O que é isso aí? São os elementos que compõem o grupo 0, ou o grupo 8A, que são os gases nobres. Todos os outros, papai, aqui, ó, todos os outros, para poder se ligar e formar um casamentinho, aquele casamentinho, sabe o que é aquele casamentinho? Que pedir permissão para papai e para mamãe, então os elementos têm que pedir permissão para os gases nobres. Por quê? Os gases nobres não precisam de ninguém. Eles já estão nobres. Significa, queridos, que eles têm 8 elétrons na camada de valência. Com exceção do hélio, que tem quantos? 2. O hidrogênio tem quantos elétrons? 1. Quando ele se ligar com outro átomo, ele passa a ter quanto? Oi? Repete aquela frase lá. Aí, qual frase, meu bem? Homem nenhum, não sei o que, não sei o que. Herói nenhum arrancou criptônia do xerife Ronaldão. Tá. Obrigado. Quem são eles? Oi? Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Aí o que acontece? Todos eles, ao se ligarem, têm que pedir permissão para os gases nobres. Por que os nobres? Eles já são estáveis
da família 0 da família 8A. Beleza? Quando eu começar a escrever aqui no quadro, nós vamos tirar essas dúvidas relacionadas com estas formas de ligação e buscando estabilidade. Para ter estabilidade, a maioria dos átomos tem que ter 8 elétrons. Claro que tem átomos que são do octeto e outros expandem o seu octeto, são chamados de anomalias. Mas no nosso caso, por enquanto, uma outra aula com vocês, falando dessa expansão e dessa redução, contração com 4, com 6, menos de que 8 elétrons. Beleza? Vamos lá. A repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Esse aqui é um subitem dentro da geometria da molécula. Por que teoria da repulsão dos pares? E por que não pode ser, JP, a teoria da atração dos pares de elétrons? Qual que é a carga elétrica dos elétrons? Qual a carga? O elétron. Negativa. Então, imagina, cargas elétricas de mesmo sinal, o que é que vai acontecer? Afastar ou vai se aproximar? Oi? Afastar. Afastar. Por isso que o nome aqui, querido, ó, é uma repulsão. Porque quando eu tenho cargas elétricas iguais, 2 positivos ou 2 negativos, vai dar uma repulsão dos pares. Eles vão empurrar um para lá, outro para cá. Então, não dá certo para ter uma atração. Se tem atração, não pode ser repulsão dos pares. Já que eu estou trabalhando com a distribuição de elétrons. E os elétrons possuem carga negativa. Então, no meio do átomo, né, na molécula, no átomo central, eu tenho vários elétrons da camada de valência. Então, eu tenho um mar de elétrons, né? Esses elétrons, eles ficam empurrando um para cá, empurrando um para lá, empurrando um para frente, outro para trás, fica naquela dancinha, os elétrons. Vai para lá e vem para cá. Aí, aqueles elétrons começam a afastar uns para outros. Com isso, gera uma repulsão de cargas elétricas nesses átomos que estão ligando. Porque se eu tenho átomos ligantes, eles estão cheios de elétrons. E os elétrons entre si, eles criam uma repulsão, afasta. Diferente de ligação iônica, que tem uma atração. Por isso que não posso ter aqui compostos iônicos, porque se trata de moléculas não metálicos. Beleza? Vamos ver as regras. Primeiro passo, escrever a fórmula eletrônica de Lewis. Pega o elemento, pega o átomo, faça a distribuição eletrônica de Linus Pauling e monta a fórmula eletrônica. Aquela fórmula com cheios de elétrons. Por isso que é de eletrônica. Vai ter símbolos representando os elétrons na camada de valência. Segundo passo. Determinar a quantidade, isso é importante, e muito importante, a quantidade de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. Por isso que está escrito, a base é o átomo central. Queridos, eu vou sempre olhar para a molécula, pegar o átomo do meio e colocar os outros em volta. Com isso, você vai ter uma disposição desses átomos ligados ao átomo central. Então, o ponto de partida é o átomo central. Ligado a ele, eu vou descobrir o que é uma nuvem eletrônica para determinar a geometria do espaço desses átomos. Olha só o que pode ser considerado nuvem eletrônica. Uma nuvem eletrônica
uma nuvem eletrônica. Uma nuvem eletrônica. Eu posso pegar para vocês uma nuvem eletrônica. Ó. Vou estourar mais não. Eu tenho uma nuvem eletrônica. Certo? Ó. Vou chamar aqui minha bexiguinha de uma nuvem eletrônica, para vocês verem. Então, isso aqui é uma nuvem eletrônica, para entender a geometria. Cada balãozinho desse, você de lá e eu de cá, nós vamos dizer que é uma nuvem eletrônica. Agora, dentro dessa nuvem eletrônica, nós vamos encontrar, podemos encontrar uma ligação simples, é uma nuvem eletrônica. Um par de elétrons, tem uma nuvem eletrônica, tracinho simples. Uma ligação dupla também vai ser o quê? Uma nuvem eletrônica. Então, aqui eu posso ter a nuvem eletrônica sendo representada por ligação simples, um tracinho, uma ligação dupla, uma ligação tripla, um par de elétrons que não estejam ligando, porque se eu tenho os elétrons ligantes, eles vão formar. Olha o que é que eles vão formar quando eu tenho elétrons ligantes. Eles vão formar pares de elétrons. Por isso que é teoria da repulsão dos pares eletrônicos. Eu tenho uma nuvem. Troquei de nuvem, né? É rápido demais aqui. Aí o que é que eu tenho? Uma nuvem pode ser uma ligação simples, porque eu posso ter o átomo A e eu posso ter o átomo B. Olha que beleza. Olha que beleza. Eu posso ter o átomo A e B. Entre esses átomos eu tenho uma ligação simples, uma ligação covalente, comum aos dois. Então isso é uma nuvem eletrônica. Pode ser representada também por uma dupla. Uma dupla ligação, uma nuvem eletrônica. Ó, o balão é uma nuvem. Então, nessa nuvem aqui, eu tenho uma dupla ligação. Posso ter também a ligação tripla, considerando uma ligação tripla dentro da nuvem. E pode ser considerado também nuvem um par de elétrons que não esteja ligado. Sobrou. Por isso que é não ligantes. Os outros ligaram, buscando estabilidade. E esse par sobrou. Coitadinho, não ligou por ninguém. Né? Quem sabe ele pode ser correspondido depois, né? E com outro átomo, formando-se uma outra molécula, que a gente vai ver. E, por outra análise, eu posso ter também uma ligação dativa. Uma ligação dativa, que é aquela ligação que você pega 2 elétrons de uma vez e manda para o outro átomo que está precisando compartilhar 2. Ó, isso aqui é uma ligação dativa. Uma ligação dativa, ela só ocorre quando o átomo adquire estabilidade primeiro com 8 elétrons. E se sobram pares de elétrons, desse que já está estabilizado, ele pode compartilhar através dessa ligação coordenada, denominada dativa. Coordenada dativa. É um tipo de ligação onde esse cara aqui primeiro, ele vai estar estabilizado. Esse cara aqui vai estar estabilizado primeiro. E o outro vai ter quanto? O outro vai estar na espera de 2 elétrons, porque ele vai estar com 6. E se ele tem 6 e vem 2, ele soma quanto? 8. Ele tem estabilidade.
Então, o que pode ser uma nuvem eletrônica? Ligação simples, dupla, tripla, um par não ligante e uma ligação do tipo dativo aqui representado nessa nuvem de um balão, como uma analogia, para a gente entender que quando falarmos nuvem eletrônica, afastar, mas não pode aproximar, porque senão vai dar uma atração. E não sigla, teoria, repulsão dos pares eletrônica extensa. Vamos às nossas demonstrações por meios de exemplos. Se tem perguntinha enquanto nós falamos, pode fazer enquanto eu deleto aqui o quadro. Determinação da geometria das moléculas. Olha aqui. Vamos pegar essa primeira molécula aqui, ó. Dá uma olhadinha nela. HCl. Olha só essa molécula. HCl. Começou. É isso aqui que agora vai fazer com que a gente compreenda o contexto que conversamos aqui. Lorraine. Então, olha aqui. Vai lá comigo. O hidrogênio pertence a qual família da tabela periódica? 1A. Beleza. O cloro, ele pertence a qual família da tabela periódica? 7A. Vai comigo. Querido, o número da família indica a quantidade de elétrons da camada de valência. Muito bem. Então, o hidrogênio vai ter quantos elétrons? 1. O cloro vai ter quantos elétrons? 7. 3, 4, 5, 6, 7. Montou a forma eletrônica. Montou. O que é que você saiu? De uma fórmula? O que é que você saiu? Você partiu de uma fórmula molecular e construiu a fórmula eletrônica, cheia de elétrons. E da onde surgiu esses elétrons? Vem comigo. Se ele é da família 1A, significa que, ao distribuir os elétrons, o hidrogênio vai ter quantos elétrons na sua primeira e última camada? Olha aqui. 1s, 1. Então, significa que o hidrogênio tem um elétron. Por isso que ele é da família 1A. E termina no subnível S, que é mais importante também. O cloro, ele tem número atômico, lá na tabela periódica, 17. Vamos fazer a distribuição de elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p5. Na primeira camada tem 2 elétrons, na segunda tem 8 elétrons, e na última camada tem quantos elétrons? 7. Por isso que ele pertence à família dos halogênios. Halogênios. E aí, você de lá pode pensar assim: eu posso todas as vezes ir pelo endereço das famílias ou grupos da tabela periódica? Posso. Mas eu também posso fazer a distribuição, se ele não me forneceu dado suficiente, eu posso fazer a distribuição de elétrons? Você deve. Eu te digo, você deve. E aí você chega à conclusão. 7. Para 8, precisa fazer quantas ligações? Tem 7. Para 8, precisa fazer uma. Uma. E quem é que vai satisfazer o cloro nessa?
E o hidrogênio tem quantos elétrons? 1. Então, 7 com mais 1, 8. Morreu a história. Olha o que vai acontecer. Olha lá, ó, a nuvenzinha formada. A nuvenzinha formada lá, ó. Formou uma nuvem, ó. Manda aqui uma nuvem, ó. E ali eu tenho o hidrogênio e o cloro. Que fórmula é essa aqui, JP? Que você acabou de item 2. Escreva a fórmula eletrônica. Perdão, número 1. Descreva a fórmula eletrônica. A localização dos elementos na tabela periódica. Elementos químicos da tabela periódica. Para saber exatamente períodos e famílias que eles pertencem. Aí, se você quer ir por família, vai. Se quer ir por distribuição, vai. Resultado, chegamos iguais ao final da questão. Então, aqui, ó, HCl. E agora? O H e o Cl. O que é que você representa lá? Um traço. Eu não disse para você que quando for uma ligação simples, é uma nuvem? Quando for uma dupla, quando você tiver uma dupla, pode ser outra nuvem? Ligação tripla, outra nuvem? Um par de elétrons que não ligou, outra nuvem? E uma ligação dativa, representada por uma seta, é uma outra nuvem eletrônica? Então, queridos, são formas de você representar as nuvens eletrônicas através dessas ligações de pares de elétrons, tá? Então, podendo ter uma fórmula que nós vamos chamar estrutural, eletrônica e a molecular. Então, na cabeça aí, são 3 tipos de fórmulas. Molecular, não importa a ordem, eletrônica e estrutural. A estrutural, ela tem que conter as ligações na forma de traços. Isso nós vimos na aula, é só ir lá e assistir a aulas anteriores sobre ligações iônicas, covalentes, metálicas e dativas, que a gente já tem gravado aulas anteriores sobre isso. E aqui você tem um traço que representa uma ligação simples. Então, é uma nuvem eletrônica. Queridos, quantos átomos tem aqui? Quantos átomos vocês veem na estrutura dessa molécula? 2. Se você vê 2 átomos, todas as moléculas que passarão a ser diatômicas, todas diatômicas, elas vão ter uma geometria do tipo linear. E se é linear, o ângulo entre os ligantes, a ligação vai ser de 180 graus. Então, você tem 2 átomos ligados entre si, por meio de ligações simples, duplas ou triplas. Todas as vezes que você bater o olho numa molécula que tenha 2 átomos, que pode ser chamada de diatômicas ou biatômicas, significa que a geometria vai ser uma linha reta. Linha reta. Então, ela vai ser do tipo linear e o ângulo 180 graus. Gente, tem como saber quem é o átomo central ali? Não tem. E quando eu tiver o átomo central, as coisas mudam. Aí a geometria também muda. A disposição dos ligantes também mudam. A gente vai ver agora. Beleza? Mas quando tiver 2 átomos apenas ligados entre si, iguais ou diferentes, a geometria vai ser linear. E o ângulo, que você vai usar um transferidor para poder conferir lá no seu livro ou no seu exercício, você bate o transferidor e você vai ver o ângulo que tem entre os ligantes nessa molécula. E você chega à conclusão, a metade de 360 graus. 180. Vou apagar a lousa para a gente fazer uma outra demonstração por meio de moléculas. Sempre lembrando que
vocês têm que buscar a tabela periódica para ganhar tempo. Para ganhar tempo. Olha essa moléculas aqui diatômicas. Aqui nas diatômicas. Ó. O2. BR2. HCl. Mostrando exemplos de diatômicas. HBr. N2. I2. Tá? Sempre contendo 2 átomos. Entre outros aí que fugiu da cabeça. Tá bom? Então, todas essas moléculas aqui, elas são diatômicas. 180 graus e é do tipo a geometria linear. Pronto, a primeira que eu estou mostrando aqui para vocês, linear. Agora, como que eu sei se vai ser uma ligação simples, duas ou tripla, hein, JP? Pelo número da família. Se você pegar aqui o oxigênio, ó, 6 átomos. Quantos átomos são? 2. Quantos elétrons tem na última camada? Ou seja, a camada de valência. Vai ter quanto? 6 elétrons. Olha lá os 6 elétrons em forma de símbolos. Do lado de cá também vai ter 6 elétrons. 6. Para estabilidade, precisa de quanto? Para estabilidade. Para adquirir estabilidade, vão fazer quantas ligações? 8. Quantas? 2. 2. Beleza! Bacana! Olha aí. Vai fazer 2. Uma, Caralho. 2. Me mata do coração, JP. 2. Você acordar, sei que você está deitado ou sentado, né? Às vezes está com aquele soninho da aula. E eu estou tentando animar vocês aí, pessoal, nessa tarde de segunda-feira. Esse é meu objetivo também na aula de química, para não ficar tão, sabe, monótono, cansativa, né? Então, desculpem pelas atitudes, mas é para dar aquele tchan aí com a gente também. E eu gosto também, né? O que acontece? Os átomos de oxigênio fizeram quantas? 2 ligações. Então, se eles tinham 6, 7, 8. Então, estabilizou. Parou. Sobraram elétrons? Sobraram. Mas tem quantos átomos? 2. Se são diatômicas, qual é o tipo de geometria? O tipo de geometria linear. Linear. Uma reta. E o ângulo que você vai definir para elas são de 180 graus. Qualquer uma delas aqui do quadro. O que vai mudar a forma que você vai montar no espaço. Olha aqui os oxigênios na forma estrutural. 2 traços. Um par, um traço. Um par, um traço. Então, você tem aqui... Voltei com o meu balãozinho. Você tem aqui uma nuvem. Uma nuvem eletrônica. Ó, o balão é a nuvem. A nuvem eletrônica com uma dupla ligação. Que eu disse para vocês lá no início. Pode ser simples, dupla, tripla, uma ligação da ativa ou um par de elétrons que não se ligou. Não ligante. Então, isso é uma nuvem. Tá aqui, ó. Não vai pensar que é uma nuvem, 2 nuvens. Quando tá separados, não. Opa! Uma nuvem e um par de elétrons que não ligou. E ainda pode ter uma ligação da ativa. Olha lá, os 5 tipos de nuvens. E não posso desmembrar a tripla em 3. A dupla em 2. Não posso. Então eu vou dizer uma dupla, uma nuvem. Tripla, uma nuvem eletrônica. Uma simples, outra nuvem. Um par que não ligou. Um par que não ligou. Uma nuvem. Beleza? É isso que a gente demonstra. Fórmula. O que é J? Eletrônica. Fórmula
estrutural, quando se tem as ligações por meio de traços, estrutural. Cheio de símbolozinhos, eletrônica. E a união O2, você tem a fórmula molecular, porque é uma molécula com 2 átomos de oxigênio ligados entre si. Aí você tem essa disposição linear. Beleza? O que muda? As ligações. Olha o nitrogênio aqui, ó. Olha o nitrogênio aqui. Já olhei na tabela dele, 5A. Então, o que acontece? Se ele é da forma, significa que ele tem 1, 2, 3, 4, 5. Aí, o que acontece? Se tem 5, para 8, 1, 2, 3. Que forma é essa? Eletrônica. E a estrutural? Coloca os 2 átomos de nitrogênio lá, segundo traço. Terceiro par, terceiro traço. O que você fez? Uma fórmula estrutural. E essa aqui, uma fórmula cheia de elétrons, eletrônica. Partiu de qual? Do N2, que é uma fórmula molecular. E todos aqui no quadro são lineares com ângulo de 180 graus. Beleza? Vou apagar e fazer agora outros tipos de moléculas. Vamos dividir esse bloco de geometria, aula 1, aula 2, aula 3, para não ficar tão extenso. Tá? Porque já tem aí um tempinho em cima da geometria linear. Vamos lá. Acredito que vocês estão aí compreendendo o conteúdo. Se tiver pergunta, abra o microfone. Ou escreva no chat. Vamos nessa agora. Ó, a molécula que vai te dar direcionamento. Olha bem para essa. Água. Beba água agora aí. Diga. As nuvens. Que até agora eu não entendi. O que são as nuvens? As nuvens? Vou te dizer agora. Vou te dizer o que é uma nuvem. A nuvem, elas são representadas por pares de elétrons. Só um minutinho, por favor. Uma nuvem está na minha mão em forma de balão, certo? Uma nuvem. Uma nuvem eletrônica. Eu vou ter átomo A e eu tenho um átomo B. 2 átomos que vão se ligar. Eu tenho uma nuvem. Quando eu fizer isso aqui, ó, é uma nuvem com uma ligação simples. Uma nuvem com uma ligação dupla. Tem 2 pares de elétrons ali formados. Uma nuvem com uma ligação tripla. É o caso do nitrogênio que eu acabei de explicar. E pode ter também 2 pares de elétrons que não ligou com ninguém, que forma também uma outra nuvem de elétrons não ligantes. Então, quando a gente falar em nuvens, dá a entender que são pares de elétrons sendo substituído por uma ligação simples, dupla e tripla, além dos pares de elétrons que não se ligam com ninguém. Vejamos o caso aqui, ó. O oxigênio, qual é a família dele, mais uma vez? 6A. Vamos entender a nuvem, junto com você agora. O hidrogênio, ele pertence à família 1A. Bacana. O que é que vai acontecer aqui? O oxigênio tem quantos elétrons na sua camada de valência em volta dele? 6. Porque ele vem de uma família dos calcogênios, 6A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 elétrons ali em volta. Ponto. Quantos átomos de hidrogênio para ele? 2. Escolha onde você quer colocar a princípio. Se você colocar aqui, já já a gente conserta o erro. Mas vamos colocar em qualquer lugar como se a gente não soubesse aonde cada hidrogênio vai ficar. Beleza?
Por isso que o estudo da geometria é para corrigir a disposição que antes nós havíamos colocado. Sem estudar geometria, só estabilidade de ligações. Olha só, o hidrogênio tem um elétron, porque ele é da família 1A. Esse é o átomo central. Se ele é da 6A, precisa fazer quantas ligações? Duas ligações. Vai fazer uma com hidrogênio, outra com outro hidrogênio. E aí, o oxigênio aqui no meio, ó, cabeça aqui do JP, ó, é o oxigênio, ó. Então ele tem 6. Está precisando de 2 ligações. 6, aí ele, pá, 7, pá, 8. Cristo Redentor estabilizou. 8 elétrons. Aí o que aconteceu? Um par. Aqui é uma nuvem eletrônica. Uma nuvem eletrônica com um par de elétrons. Aqui é uma nuvem, que é um par de elétrons, que ligou. Aqui, outra nuvem eletrônica, com outro par de elétrons. E agora, sobraram elétrons? Sobraram. Quantos elétrons sobraram no cara do meio? Me ajuda? Quantos? 4. Quantos elétrons sobraram? 1, 2, 3, 4. Sobraram 4 elétrons. Então, ó, uma nuvem de elétrons que não se ligaram. Esse aqui eu posso apagar e passar para cá. Outro par de elétrons que não se ligaram. Quantas nuvens você tem aqui? 4. Entendeu? E agora, o que é a nuvem? Ela é formada por pares de elétrons. Que pode ser uma dupla, pode ser uma simples e pode ser uma tripla. Além do par que não ligou. Beleza? Ficou mais claro agora? Beleza. Está errado isso aqui. Geometricamente, está errado. Porque, sabe, sobraram elétrons no átomo central. Entendi. Valeu, Lara. Beleza? Então, o que acontece? Por que está errada essa estrutura agora? Essa disposição de elétrons. Sobraram elétrons. E os elétrons têm carga negativa. É a hora. Empurra para baixo, só não pode empurrar para cima. Igual fazer com que os pares de elétrons ligantes, ó, abaixo. Porque elétrons ligantes com os hidrogênios, eles vão ter que fazer um ângulo, ó. Vai ter que abaixar essa ligação aqui. Porque lá em cima, aqui, ó, ó o oxigênio lá, ó. Aqueles 2 pares de elétrons que você está vendo aqui, ó, aqui ó o outro par aqui. Esses 2 pares de elétrons, eles vão exercer força entre si e vai causando uma repulsão. Entende? Vai empurrando para baixo. Olha aqui. Quantas nuvens? Conta lá comigo. Quantas nuvens? 4, não foi? Uma nuvem, 2 nuvens, 3 nuvens, que é um par que não ligou, outro par que não ligou, 4. Olha aqui, os 4 balões. Ó. Espacial, né? Eu enxergo um, não enxergo o outro. Eu vou deixar assim, ó, 3D. Olha lá. As 4 nuvens. Beleza. E aonde é que está o átomo central aqui, JP? Nos amarrados. Essas 4 bocas amarradas é o oxigênio. Vamos pensar comigo. Essas 4 bocas aqui, ó, que você amarrou, ó, é o oxigênio. Esse monte de nó aqui
é o átomo de oxigênio aqui representado da água. Beleza? Então, eles estão lá, ele está lá no centro. E isso aqui? Uma nuvem. Uma nuvem. Vou te dizer agora. Você vai entender agora mais ainda, ó. Você vai entender mais ainda. Ó. O cara tá lá no meio, como se fosse uma bolinha de isopor, lá no meio. Aqui, ó. Um par de elétrons. Um par de elétrons. Aqui, ó. Aqui. Fiz esse traço. Lá, outro par de elétrons. Ó. Ah, JP, tá me ajudando demais. E aqui no meio, pessoal, como se fosse o oxigênio. Deixa eu só fazer um pouquinho aqui para ficar como se fosse assim, bem redondinho aqui, ó. Ó, pra você entender lá no centro, como se fosse o átomo de oxigênio, ó. Vou colocar a câmera aqui para focar. Ó, olha lá. E aqui eu tenho o par de elétrons com quem? Me permita eu colocar aqui, ó. O H. Do outro lado. O H. Olha lá. Agora não tá bonitinho? Não tá tudo certinho na geometria? Tudo certinho? Ó. Aí você deve estar perguntando, JP, e esses outros balões que sobraram? Me ajuda? Responda aí, me ajuda. Fala para mim. Pode falar. Esses dois balões que sobraram, o de cima e o que está lá para trás. São os que não formaram nenhuma ligação? Perfeito! Perfeita! Entendeu? Colocação. Isso mesmo. Aí eu vou desenhar aqui a carinha do emotion. Aqui, ó. 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 Não ligante. E aí eu vou mostrar para vocês o outro que está lá atrás, que aqui é geometria espacial. Você não consegue ver no plano. Olha onde está o outro lá atrás, ó. Virando, virando, virando. Ó. O outro par de elétrons que não ligou. E cadê o outro par de elétrons que não ligou, JP? Mostra aqui para nós, fazendo favor. Vou deixar os dois pares tudo do mesmo lado. Ah, agora sim, JP. Os dois pares não ligantes. Esse e esse. Que não ligaram. Olha eles aí. E os que estão ligados? O outro lado eu vou te mostrar. Olha lá. Uma nuvem. O balãozinho é outra nuvem. Então tem uma nuvem, duas nuvens, três nuvens. E o que eu estou segurando aqui atrás? Ó, 4 nuvens. É o que corresponde. 1, 2, 3, 4. Mas quantas nuvens correspondidas? 2. Uma geometria angular. E olha o ângulo. Se bater o transferidor, 105 graus. Se bater o que tivesse lá no laboratório, nós íamos usar os pinos moleculares, que vocês já conhecem, já deve ter usado em outras aulas, ouvi os colegas utilizando, como o professor Frank. Pode usar as bolinhas de isopores, palitinho de churrasco, ou os pinos moleculares, que já é próprio para você entender isso aqui, que ela é de silicone. E aí você monta a geometria de várias moléculas com objetos concretos. E eu estou usando balões, que é uma saída ideal para entendermos também. Aí aqui você vai ter, ó, daqui para cá, você bate o transferidor e acha o ângulo de 105 graus. Então, queridos, geometria desse jeito, ela não pode ficar, porque ela está torta, ó. Ela está torta. Você tem que organizar ela aqui, ó. O O, hidrogênio, hidrogênio, na mesma linha, principalmente, ó, você pode até fazer uma linha para deixar eles em cima da linha do caderno. E aqui você faz isso, ó, um traço,
um traço. Aí sim, você está chegando aqui comigo. Ó, você está chegando aqui comigo, nessa ligação. E o par dielétrico que não ligou, ó, olha lá. Olha lá. Os dois zoinhos. Fazer mais longe. Os dois zoinhos. Os dois joinhos. Tá vendo lá os dois zoinhos? Então não ligaram. Olha os dois zoinhos aqui. Não ligaram. E os da frente? Ligaram. E a geometria é o quê? Angular. Se bater o transferidor aqui, ó, querido. Se bater o transferidor aqui, olha quanto que mede o transferidor. 105 graus. Tá? 105 graus. É a medida do ângulo. Cuidado para não levar para o grau Celsius. Nada a ver com temperatura. E aqui você tem uma nuvem, segunda nuvem, terceira nuvem e quarta nuvem, que formam os 4 balãozinhos na minha mão. Certinho, pessoal? Essa é a forma didática que eu escolhi para poder ensinar os alunos a entenderem geometria molecular. Então, poderia você estar pensando de lá, naquela figura da pirâmide do Egito, pensando no tetraedro, aquela figura de 4 faces, né? 3 laterais e a base formando a quarta, ser um tetraedro. Sim, vai chegar lá, nessas próximas aulas, sobre dando continuidade na geometria. Tá? Então, aqui ficamos com a angular. 105 graus é o ângulo correspondente aos ligantes que tem o átomo de hidrogênio. Não ficou legal, pessoal? A maneira aqui, bem tranquila com esse material? Né? Dá para a gente visualizar belezinho o que é as nuvens? Então, a forma correta é essa. E não essa de qualquer jeito. Ah, mas essa é estrutural. E essa é eletrônica. Então, se você vai fazer eletrônica, faz isso. Ó, 1 e 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você faz isso, ó. Olha lá. Essa é a forma Professor, correta. Oi, diga. não está aparecendo. O senhor poderia virar a câmera mais para perto, para o lado de lá? Não está aparecendo, não. Na tela. Tá não? Não. E agora? Agora sim. Beleza. Então aqui, ó, é a forma eletrônica, ou seja, você tira um raio-x, uma cópia da eletrônica e monta a estrutural. Ou tira da estrutural e monta a eletrônica. Aí fica bacaninha, fica numa disposição correta sobre a geometria da molécula. Então, dessa forma aqui, a gente consegue visualizar. Vou fazer mais um exemplo para a gente finalizar nossa aula. Ó, vamos fazer mais um aqui. Beleza. Vamos lá. Olha essa molécula aqui. Olha bem para essa molécula. Dióxido de enxofre. Dióxido de enxofre. Eu tenho um átomo de enxofre. E quantos de oxigênio voltam? Em volta. 2. Aí eu não sei aonde vão ficar. Eu não sei onde vai ficar. Você se pergunta de lá. 1, 2. Beleza. Depois eu corrijo, junto com vocês. O oxigênio e o enxofre pertencem a qual família lá na tabela periódica? 6A. Sempre trabalhe com a tabela periódica de vocês, sempre. Sendo a 6A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 para o enxofre. Para o oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele também é da família 6A, correto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses são os elétrons que estão lá na camada de valência da distribuição de Linus Pauling. Se eles têm 6, cada um deles tem que fazer quanta para estabilizar? 2. 2. Cada um deles tem que fazer 2 ligações para estabilizar. Olha o átomo central. Esse tem 7. Aquele de lá tem 7. Falta uma. Para eles ficarem com 8, esses dois aqui da direita.
Ah, JP, mas se eu ligar para cá? Dá licença, só um minutinho. Se eu liguei para cá, aí você vai dizer que o S está com quanto? 8. Mas e os dois oxigênios? Eles estão com quanto? 7. Não estabilizou eles, ó, então está errado. Não pode. Porque o cara do meio tem 8, mas e os dois oxigênios? Eles estão incompletos, então não adquiriu estabilidade. Todos têm que ter estabilidade. Então, eu vou apagar essa ligação aqui e vou fazer mais essa aqui. Esse com esse, 8. Tem 8. Queridos, ligação dativa chegando. Porque quando o cara do meio adquiriu estabilidade de 8, ele pode agora fazer a ligação dativa de uma vez só. Beleza? Não dá para fazer a ligação assim, ó. Não dá. Por quê? O enxofre só pode fazer quantas? 2. E ali ele está fazendo 4. Aí não pode, de jeito nenhum. Então você apaga, né? Nós estamos aprendendo, estamos explicando direitinho aqui, passo a passo. Esse aqui tem 8, esse aqui tem 8. Agora, ele é o átomo central, sempre parte do átomo central. Ele vai pegar 2 elétrons de uma só vez e mandar por meio de uma setinha para o receptor. E quando que isso acontece, JP? Quando o átomo do centro já estiver com 8 elétrons. Aí ele pode emprestar 2 para quem ele quiser. E os que vão receber 2, automaticamente na nossa mente, ele está com quanto? 6. Porque vai vir um malote com 2. Que soma com 6, totaliza 8 na sua eletrosfera. Fechando assim a sua estabilidade. Então, ó, mandou para cá que ele tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chegaram quanto aqui de uma vez, ó? Chegaram quantos? 2. Aí eu somo 6, 7, 8. Da estabilidade de 8 elétrons. E essa ligação que você acabou de fazer é uma ligação dativa. É uma ligação dativa. E está estabilizado? Tá. Está terminado? Ainda não, porque falta corrigir as coisas. Sobraram elétron no átomo central? Sobrou. Sobrou o quê? Um par. Ó, a cabeça do JP, a cabeça. A letra S, ó. A letra S, enxofre. Ó, tá sobrando 2 elétrons. Eu tenho um ligante com O, tenho um ligante com O. Esses 2 elétrons vai provocar uma repulsão. E vai fazer com que os meus braços, ou as ligações aqui por analogia, vai fazer isso aqui, ó. Entendeu? Os 2 pares lá em cima, os 2 pares vai causar uma repulsão com esses e vai causar também com esses. E aí, como os elétrons têm cargas iguais, eles não conseguem ficar retinho e dizer, você não mexe comigo, você não tem força para me empurrar, ó, não tem força. E aí os caras lá em cima e os elétrons aqui das ligações, ó, o que acontece? As ligações fazem isso, ó. Descem. Porque há uma força de repulsão para baixo, acompanhando até a gravidade. E aí, com isso, essa estrutura ela está geometricamente errada. Corrija, JP. S, O e O. Linha do caderno. 1, 2. 1, 2. Pares de elétrons. Uma dupla ligação. O que é que eu tenho ali? Uma nuvem. Uma ligação dativa. Setinha. Outra nuvem. E sobrou um par de elétrons. Estou desenhando até a nuvem. Quantas nuvens aqui? 3. Mas todas as 3 ligaram? Não. Só ligaram quantas? 2. Que geometria é? Qual é a geometria que nós estamos estudando? Angular. E qual é o grau? 105 graus. Ó.
Olha o grau, bate o transferidor. 105 graus. Eu tenho uma ligação dativa e uma ligação dupla. E com isso nós temos, mais uma vez... JP buscou ali, já estava no chão, né? Claro. Olha aqui. O que é que você tem comigo lá? O enxofre é um nó. O enxofre é um nó. Está lá no meio. E agora, vamos junto comigo, olhando para a molécula e fazendo a ligação. Duas ligações. Uma, duas. Beleza. Correto? Uma dativa. Uma dativa. Aí você me permita eu colocar aqui o átomo de oxigênio para você visualizar e aqui o outro átomo de oxigênio. Olha lá. Então você tem a dupla ligação com o átomo de oxigênio, que o balãozinho é uma nuvem. E a nuvem aqui está sendo representada por a dupla ligação. Uma, duas. Aqui eu tenho uma ligação dativa. É uma nuvem nesse outro balãozinho com o átomo de oxigênio. Então eu tenho uma nuvem. E sobrou um par de elétrons. O balão que eu estou segurado é a nuvem correspondente ao par de elétrons que não ligou. Não é isso, Camilo? Ó. Olha lá. Então, aonde estou segurado, tem um par de elétrons que não ligou. É essa nuvem aqui, ó. E embaixo, eu tenho uma nuvem, outra nuvem, representada pelas bexigas aqui, ó. Olha lá. Um par de elétrons, dois pares de elétrons. Então, eu tenho uma dupla ligação, ó. Eu tenho uma dupla ligação. Com quem? Com o oxigênio lá, ó. Olha lá. E aqui eu tenho uma ligação dativa com outro átomo de oxigênio. E lá no meio é como se fosse assim, ó. A letra S. Olha lá como é que ficou agora. Pessoal, didaticamente, não é melhor para compreender? Dessa forma que nós estamos trabalhando, na teoria ali, ó, e mostrando aqui através das bexigas, não está ficando bacana? Certo? Sim, professor, dá de compreender. Hã? Dá de compreender, sim, professor. Ah, beleza, Amanda. Obrigado, Amanda Nogueira. Obrigado aos demais colegas que estão compreendendo. Então, olha só. É o que está no quadro. E a geometria aqui, ó, vai ser mais uma vez, ó, vai ser mais uma vez 105 graus. Então, você deveria estar perguntando daí que formou um triângulo. Não. Triângulo, não. Tem o formato do triângulo. Claro, se eu pegar um elástico, né? Se eu pegar um cordão, nas próximas aulas a gente vai ter, eu pegar com elástico, ó, passar daqui para cá, eu tenho um triângulo equilátero. Mas aqui eu não estou formando um triângulo, eu estou formando uma geometria angular, correspondente a 105 graus, mostrando que eu tenho dois ligantes e um par que não ligou com ninguém. Dessa forma, fechamos aqui o segundo tipo de geometria, que é a geometria angular, 105 graus. Não é diatômica, porque se fosse diatômica, daria para fazer a linear. Nesse caso, não é diatômico, ó. 2 mais 1 é 3. Eu tenho triatômico, tá? 3 átomos, é diferente. Tá bom? Então, aqui eu tenho uma geometria angular. E o par de elétron, esse parzinho de elétron aqui é danadinho, viu, gente? Ó, esse parzinho de elétron, ele exerce uma força nessa ligação aqui, ó. Exerce uma força nessa ligação, empurrando para baixo. Esse mesmo par de elétron aqui, ele empurra, ele exerce uma repulsão com esses elétrons que estão aqui, ó. Aqui eu também tenho um par de elétrons, ó. Olha os elétrons no enxofre. 1, 2, 3, 4.
5, 6. Mostra que tem 6 lá no átomo central. Então, ali usaram 2, aqui usaram mais 2, sobraram 2 de 6. Aí, com isso, esse par de elétron, que tem a mesma carga elétrica desses aqui, já que eles são iguais totalmente, então acontece uma repulsão de ficar assim, ó. Ó. Não tem como ficar assim, ó. Dá licença. Ó. Não tem como ficar reto. Desse jeito, não. Se eu colocar a geometria desse jeito, é mostrando que está errado e que os elétrons não descrevem repulsão entre si. Olha o que acontece. Eu vou até soltar e segurar no de cima. Eu vou segurar no de cima e soltar para você ver como que eles já se organizam. O ângulo, ó. Ó o ângulo. Perfeito. 105 graus. Pessoal, por aqui eu encerro mais uma aula com vocês. Eu volto depois em outras aulas, gravando, dando continuidade, para não ficar tão extenso. Já foram 60 minutos de aula com vocês. E nas próximas aulas eu dou continuidade na geometria molecular. Tudo bem? Aqui mais um abraço do professor JP. Que vocês possam ter uma boa aprendizagem aí com as minhas aulas. E se esforcem, se dediquem, porque é nessa dinâmica que eu interajo com vocês durante as minhas aulas de Química. E se tiverem pergunta, está aberto as perguntas, se não, podem sair da sala de aula, podem tomar o seu cafezinho, o seu lanche, e a gente retorna nas próximas aulas de Química. Vou gravar, disponibilizarei o link para vocês depois lá no Classroom. Tudo bem? Um abraço. Olha, a biscatinha chega rápido. Vai abrir um pouco. Tem uma bem dentro do carro aí, ó.